Boa noite, queridos amigos que estão conosco essa noite para mais uma palestra da sexta-feira com a nossa equipe, já postos, né, com o pessoal da recepção, desejando que todos sejam muito bem-vindos a mais essa oportunidade de reflexão, né? Hoje, especialmente, para esse ciclo de palestra intitulado Potências da Alma, com o tema de hoje, o pensamento. É a quarta palestra de 6, né? E antes da gente dar início aos trabalhos, gostaríamos de ouvir o boa noite do nosso querido Andrei. Boa noite, Marli. Boa noite, amigos. Equipe da recepção que chega aí desde cedo, já preparando e recebendo todo mundo. Já vejo os nomes queridos aqui sempre chegando, né? O nosso amigo Evanderson, que está cuidando da gente aí do Beck. Vícios ou melhor, hábitos de quem é espirituber, né? Vou citar os nomes das pessoas que eu estou vendo aqui. Pode, né? Ficar à vontade. Estou vendo aqui a minha mãe, Clara Malu, já está aqui. A Aline, Ida chegou agora. A Norma está aí também. Boa noite, Norma. A minha sogra está me assistindo lá do outro lado do mundo. Né? Que legal. Boa noite, Amanda. A Adriana, o Arquimimo, a Celita. Boa noite, a Rosita, né? Boa noite, Rosita. A gente se vê sempre aqui, né? A Jacira. Sejam todos bem-vindos, que bom ter vocês com a gente aí para falarmos hoje sobre o pensamento. Você viu que é uma delícia, né, trabalhar com o Andrei, porque daí a gente já fica muito bem assessorado, né? E vamos então, gente, antes da gente iniciar, vamos à nossa oração antes de eu fazer a apresentação do nosso querido Andrei, né? Para a gente poder dar início aos trabalhos. Querido Deus, Senhor de todo o universo, Jesus, nosso mestre, nosso amigo, e nossos espíritos de luz que conduzem a nossa casa, nosso querido Centro Ildefonso Correia, rogamos bênçãos de paz, pedindo ao nosso mestre querido que nesta noite e aos espíritos amigos possam abençoar o nosso querido Andrei, iluminando-o para as reflexões dessa noite, e que possamos, todos nós, durante essa reflexão, levar para os nossos corações esse aprendizado, a fim de melhorar nossos pensamentos, melhorar a nossa vida, nossas atitudes no dia a dia. Rogamos por todos aqueles que estão conosco e aqueles que não puderam também estar conosco e que vão estar conosco mais adiante, quando puder assistir a palestra. Pedimos que as bênçãos do Mestre Jesus possam chegar a todos nós, que possamos ser iluminados por essas reflexões e pelos seus ensinamentos. Pedimos pelo planeta Terra, por todos os habitantes, que neste momento de grandes provas e dificuldades possam sentir a vibração que Jesus nos envia. Rogamos, Senhor, que tenhamos uma boa palestra. Fica conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Vamos à apresentação do nosso querido Andrei. Andrei Sequeleiro, vinculado ao Centro Espírita Ildefonso Correia, exerce a atividade de coordenador de grupos de estudos, palestrante, diretor do coral e conselheiro do Centro Espírita Ildefonso Correia. Junto à Federação Espírita do Paraná, é diretor do setor de artes e faz parte da equipe do programa Momento Espírita como redator e compositor de trilhas. Como músico, já lançou 24 CDs, como escritor, apresentou 2 livros,
As obras de música instrumental suave encontram-se à venda em todo o Brasil, na livraria Mundo Espírita e na livraria de nossa casa. Em 2020, lançou o álbum Les Invisibles, novo trabalho de músicas inéditas após 10 anos desde o seu último lançado. E recentemente, em agosto de 2021, lançou o seu último livro, O Essencial e o Invisível. Que tenhamos uma boa palestra. Andrei, a palavra é toda sua. Obrigado, Marli. Obrigado, amigos. Obrigado à casa pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, podendo dividir com vocês esses tesouros da doutrina espírita. Confesso a vocês que, mais uma vez, nos encantamos com a temática e queríamos ter mais tempo. Queríamos, inclusive, dividir em 2 partes este estudo do pensamento, assim como fez Leon Denis na obra Problema do Ser, do Destino e da Dor. Vou mostrar para vocês que ele dividiu em 2 partes, dada a riqueza de tudo isso. E agradeço a oportunidade porque posso dizer para vocês que eu precisava desta palestra, em especial. Vocês vão entender por que ao longo dela, porque o quanto faz bem o estudo para o pensamento. Eu vou dividir aqui com vocês, a tela já está aí, e agora não vou mais enxergar vocês, mas vou enxergar a minha telinha. E vou começar trazendo para vocês um belíssimo texto de Khalil Gibran sobre o pensamento. Toda coisa grande, majestosa e bela neste mundo nasce e se forja no interior do homem graças a uma única ideia e a um único sentimento. Todos os acontecimentos verdadeiros e positivos que nos legaram os séculos passados foram, antes de se realizar, uma ideia oculta na razão e na mente de um homem, ou um sentimento sutil no coração de uma mulher. As fatídicas guerras, mananciais de um caudaloso rio de sangue inocente, foram o produto de um sonho que se incubou no cérebro de um homem. Os acontecimentos bélicos e as guerras dolorosas que destruíram tronos e derrubaram reinos surgiram de uma ideia absurda na mente de um só homem. Os ensinamentos sublimes que transformaram o curso da vida humana são inclinações românticas no espírito de um só homem que, pelo seu gênio, é considerado estranho em seu ambiente. Uma só ideia ergueu as pirâmides. Um sentimento fatal destruiu Troia. Uma só palavra incendiou a biblioteca de Alexandria. Um pensamento que se apodera de nós na quietude da noite nos conduz à glória ou à loucura. Uma palavra pode nos converter em ricos depois da pobreza e em paupérrimos depois da opulência. O pensamento é criador, proclama Leon Denis em O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E é por isso que vamos entender o pensamento como esta magnífica potência da alma, assim também como a vontade, a consciência, o livre-arbítrio. Estamos no 4º momento das potências da alma, tendo a oportunidade, então, de falar sobre este que é o alicerce das nossas vidas. Porque tudo que foi criado existiu primeiro no pensamento de algum ser. O pensamento é criador, lembremos disso. Tudo o que foi criado, desde as coisas às criações divinas,
tudo existiu primeiro no pensamento de algum ser. A própria criação era antes pensamento do Criador. E não sou eu quem disse isso, mas se lermos lá no Gênesis 1, capítulo 1, e Deus disse, faça-se luz. A fala é o pensamento revestido. A criação é o resultado do pensamento do Criador. Jesus era o verbo. Lembram da fala? No princípio era o verbo. Dada a ligação tão grande do espírito crístico de Jesus com o Pai, ele era capaz, então, de traduzir o pensamento do Pai e poder se chamar de verbo. Ele era a palavra. Deus pensa, um ser crístico capta esse pensamento e executa. Quem sabe um dia, ou certamente um dia, seremos nós a captar, com a pureza que Jesus captou o pensamento do Criador, e sejamos nós também estes criadores, co-criadores, neste mesmo nível que Jesus o é. Que magnífica é essa potência da alma, que produz toda a realidade ao nosso lado. É o alicerce de tudo que temos, de tudo que vamos construindo. É importante deixarmos claro que quando estivermos falando aqui da palavra sentimento, ou melhor, da palavra pensamento, dentro do contexto do estudo da doutrina, dentro do contexto que Leon Denis vai estudar, que Joana de Ângeles, que Emmanuel vão estudar, nós estamos falando tanto da ideia como dos sentimentos, das nossas emoções. Tudo isso que vibra dentro de nós, nós estamos chamando aqui de pensamento. Porque o pensamento cria as ideias, os pensamentos, ou melhor, os sentimentos criam as ideias e os pensamentos elaboram as nossas palavras, que as palavras são justamente a roupa dos nossos pensamentos, e que, por sua vez, elaboram os atos, e os atos, por sua vez, determinam o nosso destino. Mas tudo começa num momento, no nosso pensamento. O nosso pensamento, nos diz Emmanuel, cria a vida que procuramos. Veja como isso é forte, como isso é grandioso e determinante. O teu pensamento, o meu pensamento, cria a vida que nós procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Enquanto ainda somos espíritos imperfeitos, na escalada evolutiva, o nosso pensamento vai criar uma realidade que é o reflexo de nós mesmos. Então, a vida que nós temos, criada pelo nosso pensamento, é a vida que nós podemos ter, por enquanto, ou desejamos ter, que é o reflexo de nós mesmos. Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, diz que a alma é o espelho, ou melhor, a mente é o espelho da vida. Então, nós criamos a vida que nós procuramos pelos nossos pensamentos. Até que um dia, depois, no curso dos milênios, com a sabedoria, até que nos identifiquemos com a sabedoria divina, a sabedoria infinita, e assim como Jesus o faz, consigamos nos identificar com o pensamento divino, e daí sejamos, então, esse reflexo do pensamento divino. E sejamos capazes de dizer, como Jesus, eu e o Pai somos um. E ele seja capaz de dizer, ou foi capaz, ou entendemos por que ele foi capaz de dizer, eu pedirei ao Pai e ele vos enviará. Vejamos que ele nunca falou, eu pedirei ao Pai
e vou ver se ele envia, eu vou tentar ver se o Pai envia. Não. Quando ele fala do Consolador prometido, eu pedirei ao Pai e ele enviará. Dada a sintonia com o pensamento divino, dada essa identificação com esse infinito amor, dele poder se colocar como o Verbo, um dia estaremos lá. Mas, por enquanto, nós estamos neste processo de criar a vida no reflexo do nosso interior. A mente é o espelho da vida em toda parte, nos coloca Emmanuel. Tudo que nós pensamos e criamos, para o bem ou para o mal, há de retornar para nós. Nos fala André Luiz na obra Sinal Verde. Da mesma forma do eco, da mesma forma da propagação do som, quando dizemos uma palavra e a reverberação faz com que isso retorne para nós, o pensamento também funciona da mesma forma. Tudo que pensamos e criamos para o bem e para o mal há de retornar para nós. O pensamento é vivo e depois de agir sob o objetivo a que se endereça, reage sobre a criatura que o emitiu, tanto em relação ao bem quanto ao mal. É justamente essa ideia que André Luiz nos traz. O pensamento é vivo. O pensamento é uma espécie de matéria da mente, matéria do espírito, uma emanação, uma energia do espírito. E ele age sobre o objetivo a que se endereça e ele reage sobre a criatura que o emitiu, tanto em relação ao bem quanto ao mal. Por isso que aquilo que a gente fala, que tudo que você faz volta para você, não é uma fala poética, não é uma fala simplesmente abstrata, mas isso acontece na prática, porque os pensamentos são emanações. Então, uma vez que ele age sobre o objetivo, ele reage sobre a criatura que o emitiu. E essa reação começa já no momento em que você emite esses pensamentos, né? Porque, da mesma forma, e usamos sempre esse exemplo, né? A lâmpada que acende é a primeira a se iluminar. A fonte que emite um tipo de energia é a primeira a receber a energia que ela emitiu. E é então que nós vamos entender por que Leon Denis vai dizer e proclamar no começo do capítulo sobre o pensamento que a missão dos obreiros do pensamento é ao mesmo tempo grande, temível e sagrada. E ele diz que é grande a missão dos obreiros do pensamento, destes responsáveis por produzir pensamentos no mundo, de criar pensamentos. Por quê? Assim como Jesus nos trouxe, um pouco de leveza, um pouco de fermento leveda a massa toda. O pensamento é a fermentação espiritual. E é de a gente pensar que tipo de fermento estou lançando nas outras vidas que estão ao meu redor. Que tipo de fermento a gente anda lançando com os meus pensamentos, com as minhas falas, com os meus atos, com os meus exemplos. É grande, temível e sagrada. É temível e sagrada porque, pelo senso de responsabilidade, tudo que você fala, tudo que você escreve, tudo que você exemplifica, influencia o meio inevitavelmente. Então é por isso que Leon Denis fala que é grande e sagrada a missão dos obreiros do pensamento, porque o pensamento dissipa as sombras do caminho, resolve os enigmas da vida e traça o caminho da humanidade. É a sua chama que aquece as almas e ilumina os desertos da existência. É temível porque seus efeitos são poderosos, tanto para a descida como para a ascensão. Estamos recebendo os ecos e os efeitos do pensamento de grandes espíritos nesse exato instante. Estamos reunidos aqui graças ao pensamento
de Kardec, de Sócrates, de Platão, de São João Evangelista, de São Agostinho, de Santo Agostinho, de São Vicente de Paulo, de São Luís, do Espírito de Verdade, de Fénelon, de Swedenborg, de tantos outros, de Leon Denis, de Joana de Ângeles, todos estes, o eco dos seus pensamentos faz com que nós estejamos hoje aqui interessados por essa temática, interessados pelo estudo, toda aquela pleiade de espíritos que trouxe junto com Kardec a doutrina espírita, hoje traz para nós aqui esta oportunidade. Então, olha os efeitos disso, olha os efeitos dos pensamentos de Leon Denis nos fazendo falar sobre este tema durante tantas vezes, nos fazendo refletir sobre isso durante todos estes dias. Na obra Pensamento e Vida, que citamos de Emmanuel, e ele começa justamente falando sobre pensamento, ele diz que nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. É um capítulo chamado Sugestão, como os nossos pensamentos e atos e palavras sugerem as coisas para as outras pessoas. Então, os nossos emoções, nossos pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo. E todos somos afetados por essas mesmas formas nascidas nos cérebros alheios. Nós nos induzimos constantemente pelos nossos pensamentos, palavras e atos. Cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles que se nos afinam com o modo de ser, impelindo-nos à imitação consciente ou inconsciente. Então, nós estamos sugerindo constantemente pensamentos, atos, sentimentos aos que estão ao nosso redor. E é interessante que essa missão é temível, e demos aqui exemplos, né? Os efeitos são poderosos tanto para a descida como para a ascensão. Demos um exemplo de ascensão desses grandes pensadores que hoje propiciam que nós estejamos aqui. Mas vou lhes dar um exemplo da descida, um exemplo que está na codificação também. O espírito de Goethe, um dos maiores escritores e filósofos alemães de todos os tempos, retorna depois da desencarnação e na Revista Espírita, num diálogo muito interessante com Kardec, lamenta o impacto de uma obra sua, lançada na Europa, que incentivou uma onda de suicídios. A obra em questão é Os Sofrimentos do Jovem Werther. E ele lamenta por aquele fermento que levou a tanta desesperança. E no diálogo com Kardec, ele, além de fazer essa reflexão, claro que ele se propunha a trabalhar para reparar tudo isso. Mas vejamos como uma obra que foi muito importante à época, conhecida até hoje, um dos clássicos da literatura, o quanto influenciou os jovens à época e causou, né, foi assim, um incentivo a uma onda de suicídios, o quanto ele se viu responsável, teve responsabilidade, sim, perante as leis divinas, pelos seus pensamentos, por uma obra, né, que ele criou. Então vejamos a responsabilidade de quem lida com os pensamentos, de quem são os autores, os criadores, estes que conduzem as massas, que escrevem, e hoje em dia, que apresentam seu pensamento nas redes sociais, que tem grande número de seguidores, que de alguma forma sempre estão se expondo sua forma de pensar, e muitas pessoas o seguem, muitas pessoas tomam como exemplo. Por isso, os ídolos, né, a importância e a responsabilidade que têm os ídolos
das crianças, dos adolescentes, o que falam, o que fazem, porque são exemplos. Os seus pensamentos, a sua forma de viver, os seus hábitos são muitas vezes copiados, são sugestões, conforme Emmanuel fala ali. Então, a responsabilidade, por isso essa missão que ele fala ali, ele usa esse termo, grande, temível e sagrada, a missão destes obreiros do pensamento. E, de alguma forma, todos nós somos um pouco obreiros do pensamento, alguns mais, outros menos. Da mesma forma que Goethe, Leon Tolstói também se lamenta, né, grande escritor de grandes obras, se lamenta por uma obra especial, a sua Ana Karenina, em especial pelo seu desfecho trágico. Né? São ícones da literatura mundial, mas Ana Karenina também acabou influenciando muitos jovens e muitas pessoas pelo seu desfecho, envolvendo também a questão do suicídio. Então vejam o pensamento destes seres, o que impacta no mundo. Por isso vem a pergunta, o que você tem semeado com o seu pensamento, com as suas ideias? O que nós semeamos? O que andamos sugerindo por aí com as nossas palavras, os nossos pensamentos? Com a influência que temos, alguns de nós temos muita influência. Influência para edificar, para erguer, para instruir. Ou nós estamos usando dessa influência para alimentar mentiras, segregações, preconceitos, pessimismo, terrorismo, indignação, simplesmente, revolta. Como nós temos usado a nossa influência, as nossas sugestões e o poder do nosso pensamento neste sentido. Então, reflitamos sobre isso neste instante. E a partir de agora, gostaríamos de justamente trazer para vocês a segunda parte, o segundo capítulo que Leon Denis escolhe trabalhar sobre o pensamento na obra, o problema do ser, do destino, da dor, que é o que ele chama de a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Veja que ele divide em 2 capítulos. O primeiro, o pensamento como uma potência da alma, e ele subdivide colocando um outro capítulo chamado A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter, dada a importância do trabalho de disciplinar o pensamento para reformar o nosso caráter. Por isso que gostaríamos de ter tido a oportunidade de dividir esse estudo em 2 partes para fazer isso aqui num segundo momento. Mas como não temos isso, a gente lida com o que a gente tem. Para dar introdução ao que Leon Denis quer dizer sobre isso, e a importância disso aqui, eu vou pedir a ajuda de um convidado. Nós vamos assistir agora um breve vídeo do nosso querido Divaldo, numa fala, como todas, muito feliz, né? Mas uma fala, assim, muito lúcida a respeito disso, muito breve, em que ele vai nos dar uma noção do poder do pensamento e desta questão da disciplina do pensamento. Então, eu vou sair aqui com vocês e o Evanderson vai colocar o vídeo para que a gente assista juntos. Vamos lá. Cuja mensagem diz: dos pensamentos surgem as palavras, das palavras a ação, da ação o hábito, do hábito o caráter, do caráter o destino. O que viria após o destino, ou como isso poderia ser explicado? Muito fácil. Ninguém age sem pensar. Somente as pessoas inconsequentes é que agem por impulso. Toda vez que eu tenho algo, eu penso. Primeiro é o campo mental. Quando eu penso, eu elaboro. Quando eu elaboro e repito, eu crio um hábito. Esse hábito fará o meu bom ou o meu mau destino. Que eu serei feliz ou serei desventurado. Vamos dizer que eu tenho o hábito de palavras chulas, palavras vulgares. Eu digo por hábito expressões. Há pessoas que não fazem uma frase sem dizer um palavrão. Por quê? Viciado, mal educado. E há outras que fazem imensos discursos e não dizem uma palavra vulgar, o hábito.
Então nós temos bons e maus hábitos. Quem não tem bons, tem maus hábitos. A isso chamamos educação. Criar hábitos saudáveis. Então, uma pessoa educada. Quem tem hábitos doentios é uma pessoa deseducada. Então, qual é o destino? Se a pessoa é educada, é uma pessoa pacífica, harmônica. Se não é, uma pessoa desequilibrada. O que é que vem depois? O sofrimento. Então, é necessário que nós geremos atos defluentes de palavras. Pense no bem, e o bem acontecerá. Evite o pessimismo e não entrará em depressão. Ah, mas eu não consigo. Eu não quero. Toda vez que nós dizemos eu não consigo, estamos dizendo eu não quero. Porque sempre quando nós queremos, nós conseguimos. É uma questão de hábito. Como nós não podemos ficar sem pensar, toda vez que vier um pensamento ruim, substitua por um pensamento bom. Então estamos aqui. E eu digo assim, aquele cara está me olhando ali, ele está pensando mal de mim. Eu raciocino, mas por que ele está pensando mal de mim? Eu não estou pintado, eu não estou nu. Sou uma pessoa normal, não tenho 4 patas. Então não vejo por que isso. Não, ele está me olhando porque ele está tentando me reconhecer. Aí eu vou rir para ele. Aí eu olho, acabou-se o problema. Então, toda vez que vier um pensamento ruim, põe um pensamento bom. Os psicólogos dizem que durante o dia nós temos 95 mil pensamentos. Eu não sei como é que eles contaram. 95 mil. 90 mil repetitivos, depressivos, pensamentos viciosos, negativos. E isso nas pessoas normais. Nos anormais, 95 mil pessimistas. Temos aí uns 3 mil pensamentos mais ou menos. E alguns pensamentos bons. Vamos reverter a ordem. Vamos cultivar os pensamentos bons o máximo de tempo. Não é ser santo, não. É pensar coisa boa. Porque o prazer de pensar coisas negativas é um prazer mórbido. É um costume. É o hábito de querer ser infeliz. Eu encontro pessoas que têm tudo para fruir de uma vida agradável. E que fazem tudo para ser antipáticos. Até nós, no Brasil, temos esse ditado. Se a gente pode complicar, para que facilitar? E aí vive complicando a vida. Eu, por hábito, não reajo. Por hábito. Algumas vezes eu escorrego. Mas, por hábito, não reajo. E certo dia eu ia caminhando e veio uma pessoa, deu uma trombada em mim e me derrubou. E ainda me olhou com raiva. Eu digo assim, desculpe estar na sua frente. Eu não previ que via um trator sem freio. A pessoa desarmou, né? Porque me derruba e ainda tem razão. Desculpe eu estar na sua frente. Se eu tivesse previsto, eu deixava o trator passar. E como eu disse em palestra anterior, quando me pisaram no pé aquela montanha, eu digo, não está sentindo uma coisinha fofa embaixo do seu pé? Ah, estou. É meu pé. Tire a sua pata de elefante. Aí eu dei uma patadinha. Tire a sua pata de elefante de cima do meu pé. Então, é sempre bom cultivarmos pensamentos bons. Ah, mas eu não tenho jeito. Leia. Tem ali o livro Vida Feliz. Não é propaganda, não. É anúncio. Como eu tenho um amigo que trabalha com imobiliária, né? Então eu já peguei o hábito de vender. Leia uma frase. E durante o dia pense nessa frase. Abra o Evangelho segundo o Espiritismo. Se não é espírita, abra o Imitação de Cristo, que é uma obra da Idade Média, uma obra notável, de Tomás de Kempis. Leia uma frase e durante o dia pense naquela frase. Eu diariamente leio uma questão do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Há 58 anos que eu leio todo dia. Hoje, com o iPad, eu acho chiquérrimo, né? Então é só clique, aí eu olho. E durante o dia eu fico pensando. Vem uma coisa, vem outra, eu volto. Então não há tempo para me aborrecer. Se a coisa me aborrece, eu digo, estou perdendo meu tempo. Aí eu volto o pensamento. Porque o fato de ficar aborrecido não resolve o problema, piora. Então aconteceu o problema, eu digo, deixa para lá, vai resolver. E daí a pouco ele se resolve. Então é muito fácil encontrar a nossa plenitude. É somente buscar. Muito bom.
Eu falei, Divaldo é muito lúcido, né, nas suas colocações, e já nos traz muitas reflexões aqui, só nessa pequenina fala dele. A gente volta aqui agora para os nossos slides, justamente para o ponto onde ele nos deixou aqui uma informação muito curiosa e ao mesmo tempo grave, para a gente poder começar a falar, que na verdade é trazida por Joana de Ângeles na obra Atitudes Renovadas. Ela diz assim: sempre estarás pensando. Asseveram alguns estudiosos do pensamento que o indivíduo normal, em 24 horas, elabora cerca de 95 mil pensamentos. Então, cada um de nós elabora, em média, 95 mil pensamentos por dia. Lamentavelmente, a grande maioria é constituída de ressentimentos, interesses vis, paixões negativas, anseios libertinos, repetitivos, vulgares, quando não são elaborados em formas inexpressivas. Né? Divaldo, na sua fala, diz, e ele é mais claro ainda, dizendo, né, de porcentagem destes 95 mil pensamentos, dizendo aí que a maioria, acima de 90%, né, são pensamentos ruins, pensamentos deletérios, o que ela vem trazer aqui. E isso é muito grave. Se voltarmos à ideia original, que o pensamento cria a vida que procuramos, se o pensamento cria a realidade que nós estamos vivendo, nós estamos entendendo um pouco melhor agora por que nós ainda vivemos tão infelizes, em tanta aflição, com tanto sofrimento, com tantas dificuldades. Porque olha o que acontece com a maioria dos nossos pensamentos. Se vivemos constantemente com ressentimentos, interesses vis, paixões negativas, preocupações, anseios libertinos, como nós vamos querer ter uma vida melhor? Então, a proposta que Joana de Ângeles traz, que Leon Denis traz, dentro do trabalho da disciplina do pensamento e da reforma do caráter, é o cuidado com os pensamentos e a substituição do pensamento ruim pelo pensamento bom, assim como o Divaldo nos traz ali. Nós vamos entrar um pouco mais a fundo nisso para entender esta ideia de substituir o pensamento ruim pelo pensamento bom. Aqui. Vejam como Leon Denis nos posiciona sobre isso. Se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, nosso ser impregna-se a pouco das qualidades do nosso pensamento. Lembram da propriedade, né? Você emite esses pensamentos e o ser se impregna disso. É por isso que a prece improvisada, ardente, olha aí a primeira grande forma de nós melhorarmos o nível dos nossos pensamentos. É por isso que a prece improvisada, ardente, o impulso da alma para as potências infinitas tem tanta virtude. Vejam que ele fala, a prece improvisada, ardente, não é a prece decorada. Né? Não é simplesmente ler meia dúzia de palavras ou repetir um texto decorado, não. Ele fala da prece improvisada, porque você está sentindo aquilo. Por mais que as palavras não sejam belíssimas, mas você está colocando ali a sua alma e você está mudando o padrão de pensamentos, porque às vezes você pode ler um texto e não mudar o seu padrão de pensamento, porque sua mente está em outro lugar. Principalmente quem faz atividades repetitivas e autômatas, né?
consegue, às vezes, estar lendo uma coisa, mas está com a cabeça em outro lugar. Mas quando a prece é improvisada, ardente, você está ali nela, você está vivendo ela, né? Então, por isso que ela tem tanta virtude. Nesse diálogo solene do ser com sua causa, o influxo do alto invade-nos e desperta sentidos novos. Olha, mais uma descoberta da prece, né? O que ela faz conosco? O influxo do alto invade-nos e desperta sentidos novos. A compreensão, a consciência da vida aumenta e sentimos, melhor do que se possa exprimir, a gravidade e a grandeza da mais humilde das existências. A oração, a comunhão pelo pensamento com o universo espiritual e divino é o esforço da alma para a beleza e para a verdade eternas. É a entrada por um instante nas esferas da vida real e superior, aquela que não tem termo, que não tem fim. É uma espiadinha que a gente dá, né? É a entrada por um instante nas esferas da vida real. Interessante que num outro momento, num estudo sobre a arte verdadeira, a arte que tem um compromisso com a beleza, os espíritos falam a mesma coisa, que a arte é a busca pela beleza eterna, e ela eleva a alma e faz com que ela encontre por alguns instantes esta esfera da vida real que ela aspira a reencontrar um dia. A arte também faz isso conosco, porque ela muda o padrão dos nossos pensamentos. E essa é a ideia de elevar. A gente fala tanto em espiritismo, né? Elevar o pensamento, elevar a alma, é isso. Você mudar o padrão vibratório de pensamentos que estão em determinada frequência para pensamentos que condizem mais com a realidade verdadeira do espírito. Então, entrando na esfera da vida real, aquela que não tem termo. Tem um quadradinho ali dizendo ler, para a gente lembrar de ler aqui um trecho que complementa isso, em Leon Denis, dizendo assim: se ao contrário, nosso pensamento é inspirado por maus desejos, pela paixão, pelo ciúme, pelo ódio, as imagens que cria sucedem-se, acumulam-se em nosso corpo fluídico e o entenebrecem. Olha só, a gente estuda em A Doutrina Espírita, lá em A Gênese, sobre a fotografia do pensamento, que o pensamento, as formas pensamento, o pensamento cria formas, estuda no mundo espiritual como são as criações do mundo espiritual, criadas pelo pensamento. É justamente isso, olha só, tudo é pensamento. Então, se ele é inspirado por maus desejos, pela paixão, ciúme e ódio, as imagens que ele cria, e ele cria imagens, acumulam-se no nosso corpo fluídico. Você fica impregnado dessas imagens e entenebrece o seu próprio perispírito. Assim, podemos, à vontade de fazer em nós a luz ou a sombra. Podemos, à vontade, conforme o nosso desejo, fazer em nós a luz ou a sombra. É o que afirmam tantas comunicações de além-túmulo. Somos o que pensamos, com a condição de pensarmos com força, vontade e persistência. Olha como isso é significativo, né? E acrescentando a isso, mostrando agora também esse aspecto envolvendo a ligação entre os nossos pensamentos e a saúde do nosso corpo, porque eles estão ligados diretamente, como se revestem ou se revelam no nosso perispírito. E o perispírito está ligado célula a célula ao corpo material, naturalmente que pensamentos deletérios, pensamentos doentios, com muita constância, geram as doenças. E a gente entende por que a gente adoece, por isso que não existem doenças, mas sim doentes. E olhem só agora, sendo bastante atual, lembrando aqui de um trecho da obra No Rumo do Mundo de Regeneração, falando de algo que tem nos tomado os dias, de um tema bastante atual, que é a pandemia, que ainda nos alcança. Divaldo Manuel Filomeno de Miranda tem o cuidado de nos trazer aqui um retrato do mundo espiritual neste momento de pandemia.
e muitos detalhes desta obra que às vezes nos escapam à atenção. E ele aqui neste momento, neste capítulo, está dizendo, falando do que nos torna mais propensos a nos infectarmos ou não. O que nos torna mais frágeis diante do vírus e de tudo o que envolve ele, ou mais fortalecidos. E olha só esse trecho. Igualmente, os hábitos mentais perniciosos, as conversações vulgares e tóxicas, as culturas do pensamento negativo geram vibriões e bactérias psíquicas que diminuem as forças do equilíbrio e da resistência humana, favorecendo a instalação de muitas enfermidades e transtornos emocionais. É indispensável que as fontes do pensamento sejam vigiadas, a fim de que das suas nascentes não surjam elementos destrutivos responsáveis por incontáveis males que perturbam os seus cultores. Mostrando assim que os nossos pensamentos estão no comando. São os nossos pensamentos que definem o nosso sistema imunológico, se nós estamos mais frágeis ou mais fortalecidos. Épocas estamos melhores, épocas estamos piores, a gente sabe que nós oscilamos muito, mas a ideia de vigiar os pensamentos, né? E é interessante que a gente tem aquela bandeira na doutrina de orar e vigiar. Orar também é vigiar, se a gente pensar nesse sentido, né? Orando eu estou vigiando os meus pensamentos. Orando, eu estou cuidando dos meus pensamentos. Então, nesse sentido, orar também é vigiar. E vigiar é cuidar do teor dos meus pensamentos. Então, se eu estou pessimista, se eu me deixo levar pela onda de pessimismo, se eu me deixo levar pela onda de terrorismo, se eu me deixo levar pelas más notícias ou acabo vendo as coisas sempre no sentido do copo meio vazio, né? Se eu me deixo levar pela descrença, se me falta fé, se me falta esse apoio, os meus pensamentos vão sempre ser nesse sentido de sofrimento, de ai meu Deus, o que vai acontecer, de insegurança, de o que eu vou fazer e de agora o que vai ser da nossa vida. Tudo isso faz com que nós baixemos a guarda, invigilantes, e nos tornemos mais frágeis diante de qualquer tipo de ataque viral, bacteriano, espiritual, porque a obra também nos alerta para o ataque de espíritos, inimigos do Cristo que estão se aproveitando deste momento para atacar os lares, para atacar as instituições, para, de alguma forma, querer aproveitar deste momento para causar esse furor todo em nome deste combate ao Cristo que eles trazem. Então, tudo isso serve de alerta para que a gente vigie os nossos pensamentos. Um outro aspecto que ele traz aqui, que nos trouxe um alerta muito grande, e que desejamos trazer a todos, é esse aspecto aqui. Pensamos raras vezes por nós mesmos. Refletimos os 1000 pensamentos incoerentes do meio em que vivemos. Então, além dos nossos pensamentos não serem bons, ele está dizendo que raramente a gente pensa por nós mesmos. Nós refletimos mais os pensamentos do meio do que temos pensamentos originais nossos. Isso é grave também. Poucos homens sabem viver do próprio pensamento, beber nas fontes profundas, nesse grande reservatório de inspiração que cada um traz consigo, mas que a maior parte ignora. Já paramos para pensar sobre isso? Será que que os meus pensamentos são mesmo meus?
Será que eu estou pensando por mim mesmo? Será que eu não estou refletindo os pensamentos incoerentes do mundo em que eu estou vivendo? Não estou sendo manipulado pelo que eu ouço, pelo que me falam? Será que eu estou raciocinando? Será que eu tenho encontrado as minhas próprias conclusões baseado nas minhas fontes profundas? Vejam, nós somos espíritos milenares, nós temos conteúdo conosco, nós temos capacidade de mergulhar nesse nosso reservatório de inspiração que cada um traz consigo, somado à possibilidade de nos ligar às entidades superiores pelos pensamentos positivos e captar aí boas inspirações nesses momentos. E aí ele diz, por isso cria um invólucro povoado das mais disparatadas formas. Seu espírito é como uma habitação franca a todos os que passam. Todo mundo pode deixar alguma coisa aí, alguma ideia dentro da gente. Olha só que grave que é isso. Os raios do bem e as sombras do mal lá se confundem num caos perpétuo. É o combate incessante da paixão e do dever, em que quase sempre a paixão sai vitoriosa, porque nós ainda somos frágeis. Ainda temos mais imperfeições. Antes de tudo, é preciso aprender a fiscalizar os pensamentos. Fiscalizar, vigiar. A discipliná-los, a imprimir-lhes uma direção determinada, um fim nobre e digno. Então, o trabalho aqui agora é a disciplina dos pensamentos. Fiscalizar os nossos pensamentos, disciplinar os nossos pensamentos. E é interessante assim que disciplinar o pensamento não é na marra. Já trabalhamos isso algumas vezes, né? O pensamento é curioso, porque para você desviar da sua mente uma coisa que você não quer pensar, que você acha que não faz bem para você, você não pode tirá-lo na marra. Vou lhes dar um exemplo. Você viu uma cena num acidente de trânsito em que te traumatizou porque você viu lá as vítimas e você ficou com aquela cena daquelas pessoas, daquele durante o dia. E aquele pensamento está te literalmente infernizando. E você quer tirar isso da cabeça. Não adianta você dizer para você mesmo, ficar dizendo assim, não pense naquela cena horrível, não pense naquela cena horrível, eu não vou mais pensar naquilo, eu não vou mais pensar naquela cena horrível. O que você está fazendo? Cada vez que você diz isso, não pense naquilo, não pense de novo naquilo, você está voltando a pensar naquilo. O pensamento não funciona assim. O pensamento funciona com substituição. Então, é o que Divaldo nos coloca ali. Você substitui o pensamento por outro, você ocupa aquele mesmo lugar na mente com outra coisa mais nobre. Então, como ele citou aquele exemplo interessante, né, da plateia, a pessoa encarando ele, e às vezes a gente faz muito isso, né? As pessoas olham para a gente, mal encaradas, e a gente já julga porque que ele está me olhando, a gente já cria vários pensamentos do que pode ser, né? Aí já tem uns 500, às vezes, só num momento desse. E qual é a proposta? Trocar por um pensamento bom. Pensar no positivo. Não sempre no pior, no negativo. Trocar. Então, para isso é preciso uma disciplina. Para isso é preciso você se embebedar também em fontes de bons pensamentos para você ter esse repertório para você poder fazer isso. Vamos entender um pouco melhor como se criar esse repertório para que a gente tenha conteúdo de criar bons pensamentos, porque também, se você não tem repertório de onde tirar bons pensamentos, de boas ideias, não tem como você fazer, né? É como você pedir para um jovem, uma criança, fazer uma boa redação com bom conteúdo se ela nunca leu nada, se ela nunca conversou sobre aquele tema, se ela não tem conteúdo sobre aquele assunto. Não tem, por mais que ela tenha forma, saiba escrever, ela não vai ter o que escrever ali, porque ela não tem vivência, não tem conteúdo, nunca leu nada sobre aquilo, nunca ouviu opiniões sobre aquilo, não tem de onde ela tirar.
Então, a gente precisa adquirir conteúdos para poder fazer isso. Então, é aí que entra essa parte final da nossa fala, que vem de Leon Denis, no qual ele quase que traz itens, e a gente trouxe aqui, através de itens, para facilitar a nossa vida, de como trabalhar a disciplina do nosso pensamento. Vejam que sugestões interessantes, bem ao estilo Santo Agostinho, nos ensinando ao autoconhecimento. Ele nos fala assim: importância do contato pelo pensamento com escritores de gênio e grandes autores. O que eu falei agora há pouco de criar repertório. A gente precisa ter contato com boas almas, com bons escritos, com boas ideias, com bons pensamentos, para a gente ter repertório para poder pensar nisso quando for o momento. Então a gente precisa ler boas coisas, assistir boas coisas, ter contato com boas ideias. Hoje em dia nós temos cada vez mais formas de fazer isso. Claro que eu vou dizer, e Leon Denis começa falando, contato pelo pensamento com escritores, ele vai usar da literatura. Então vamos falar primeiro da literatura. Não vamos entrar aqui muito em literatura mundial, podemos falar, claro, né, dos grandes autores mundiais. Você pode, a importância de você conhecer o pensamento de Platão, de Sócrates, que inclusive são precursores da doutrina espírita, você conhecer a obra de Shakespeare, estudando e conhecendo a alma humana de uma forma tão interessante, de você conhecer Tolstói, de você conhecer Saramago, de você conhecer o nosso Machado de Assis, o Exupéry nas suas obras, não só no Pequeno Príncipe, mas Monteiro Lobato, Dante Alighieri, tantos outros, Khalil Gibran, grandes escritores da literatura mundial que estão à nossa disposição para que a gente tenha contato com essas grandes ideias, com grandes escritores de gênio, grandes autores. Mas vamos puxar a sardinha para o nosso lado, espíritas, porque nós temos à nossa disposição uma biblioteca fabulosa. Não que nós só precisamos ler e só vamos ler livros espíritas, mas cá para nós temos à nossa disposição todos estes grandes, né, depois de desencarnados, que vieram a contribuir com a doutrina espírita, e muitos outros. Para vocês terem ideia, Divaldo já psicografou mais de 200 espíritos. Não estou falando da obra, mas 200 espíritos já psicografaram por Divaldo. O número de Chico eu não tenho, mas eu consegui o número de Divaldo. Só pensando nas obras de Kardec, pensando nas obras principais da doutrina espírita, falando de Leon Denis, os primeiros escritores, né, da doutrina espírita, depois nos 416 livros da psicografia de Chico Xavier. Desde o primeiro, Parnaso de Além Túmulo, livro de poemas, a espiritualidade trouxe por Chico Xavier como primeira obra uma coletânea de poemas com os mais diferentes poetas possíveis, Parnaso de Além Túmulo, em 1931, um livro de poemas, primeiro livro de Chico Xavier. E o último, enquanto ele era encarnado ainda, no ano de 2000, Amor e Verdade, no número 416. Só aí a gente já tem muita coisa boa para ter contato com bons pensamentos. Aí eu somo, por exemplo, Divaldo, com todas as suas obras, mais de 200 obras, desde Messe de Amor, em 1964, até No Rumo do Mundo de Regeneração, de 2020, por enquanto, né? Todas essas obras à nossa disposição, quantos autores grandiosos eles psicografaram, e tudo está à nossa disposição, seja fisicamente ou hoje pelos recursos que a gente tem, né,
dos livros digitais ou pelo acesso aos textos pela internet, né? Lembrando sempre a importância de acessar só o que seja legal e que respeite os direitos autorais dos autores. Importância, então, desse contato pelo pensamento com escritores de gênio. Você precisa se embebedar, a gente precisa se embebedar disso sempre. Por que Divaldo todo dia lê uma questão do Livro dos Espíritos? É um mergulhinho que ele dá na doutrina espírita, assim, devagarinho, todo dia. A gente precisa ter esse hábito. Escolha uma obra, leia de manhã, outra obra, leia à noite, uma página, Vida Feliz, como ele sugere. Você se embebeda de bons pensamentos. É um momento, são 5, 10 minutos que ao invés de estar pensando em qualquer outra coisa, a gente vai estar tendo contato com coisas boas. Porque, como os nossos avós diziam, cabeça vazia, oficina do diabo. Nós ainda não temos condições, a maioria de nós, de estar com a cabeça vazia. Se a gente tiver com a cabeça vazia, os 95 mil pensamentos vão pensar em coisas não muito produtivas. Outro conselho de Leon Denis, veja como ele traz conselhos bem práticos. Escolher com cuidado as leituras. Na época de Leon Denis, da obra que a gente citou aqui, não existia ainda a internet, né? Então, leia-se agora não só a leitura, mas os conteúdos que a gente lê em tudo e assiste em tudo. Escolher com cuidado as leituras. E ele fala assim, ó, lê-se demais, lê-se depressa e não se medita. Vivemos ainda esse costume vaidoso de muitos intelectuais de falarem de quantidade de livros que já leram, de quantidade de livros que leem por mês, por ano. Não é esse o ponto. Né? Não é esse o ponto. Ler com velocidade, leitura dinâmica, de conseguir ler tantas páginas por minuto. Não é essa a ideia. Isso não ajuda neste sentido aqui de mudar os pensamentos. Então, escolher com cuidado as leituras, o que a gente assiste na televisão, o que a gente assiste na internet. O importante não é a quantidade que a gente lê, mas é o meditar sobre aquilo. Né? Ler, a gente, na doutrina, aprende como ler as coisas de verdade, como estudar. Olha, o próximo item que ele fala: o estudo silencioso e recolhido é sempre fecundo para o desenvolvimento do pensamento. Estudar, meus amigos, estudar. Importância de nós estarmos vinculados a grupos de estudo, seja na casa espírita, seja estudo de qualquer matéria que seja, mas estudarmos. Seja em casa, estudarmos com a família, estudo silencioso e recolhido. Olha que interessante, é o silêncio da alma, em que eu foco naquilo ali, e recolhido, eu estou fazendo só aquilo ali, não estou fazendo outras coisas ao mesmo tempo. O recolhimento é isso, eu me recolho aquilo ali. É focar naquele estudo. É fecundo para o desenvolvimento do pensamento. O que mais nos ajuda também? Evitar discussões ruidosas, as palavras vãs, ficar falando sobre qualquer coisa, né? Jogar assunto fora, falar mal dos outros, falar do governo, falar da política, só para ter coisa para falar do tempo, para puxar assunto, leituras frívolas, sejamos sóbrios de jornais, né? Como volto a dizer, na época de Leon Denis ainda existiam os jornais de papel, né? Hoje em dia quase não temos mais, mas sejamos sóbrios de internet, sejamos sóbrios de canais, sejamos sóbrios de TV, sejamos sóbrios de séries, de conteúdos online, sejamos sóbrios, selecionemos melhor o que a gente assiste, não joguemos lixo mental e não produzamos lixo mental demais. Em nome do entretenimento, de me entreter, aliás, essa palavra eu particularmente não gosto. Entretenimento, né? Eu me lembro sempre daquelas cenas medievais em que
as pessoas precisavam ser entretidas porque não tinham o que fazer, então ia lá um bobo da corte e ia fazer gracinhas porque as pessoas precisavam ser entretidas. Toda vez que alguém fala que vai entreter, eu lembro disso. Penso num bobo lá na frente entretendo as pessoas para disfarçar alguma coisa ou tentar me enganar enquanto a realidade está correndo em algum lugar. Menos entretenimento e mais arte nas nossas vidas. A arte é a expressão do belo, a expressão do bom. O entretenimento não tem necessariamente o compromisso com isso. O entretenimento é justamente para nos ocupar o nosso tempo. Então, sejamos sóbrios. Eu sei que a gente precisa de momentos de diversão, mas que a gente saiba escolher esses momentos e que mesmo nos momentos de diversão em que a gente quer espairecer, o espairecer é cuidar do pensamento também, é pensar em coisas mais leves, é trabalhar o pensamento de uma forma diferente. E, por fim, sempre estão falando, né? Há muito tempo, Joana, Leon Denis e todos os espíritos, a importância da meditação. Começa o teu treinamento meditando diariamente num pensamento do Cristo, fala Joana de Ângeles, fixando pela repetição e aplicando na conduta através da ação. Meditar é uma necessidade imperiosa que se impõe antes de qualquer realização. Que a gente possa criar diariamente momentos de meditação, começando por pequenos, aumentando. Cada um de nós, então, pode criar das formas mais diferentes possíveis, né, as suas técnicas de meditação, mas a importância de criar esse hábito. E a meditação é esse trabalho com o pensamento, é o esvaziar a mente que fica ali pulando de galho em galho, dos pensamentos agitados, e a meditação usa a calma, ela limpa, busca limpar, organizar os pensamentos. A meditação é fabulosa neste sentido e importantíssima para esta saúde mental, para esse cuidado mental que a gente precisa ter. Esse é o recado que a gente deixa aí, terminando com a meditação, porque já estamos passando do tempo, pelo que eu imagino, e deixando com vocês esta mensagem para que cuidemos dos pensamentos, que busquemos da mesma forma que temos cuidados com a higiene do corpo, tenhamos a higiene com os nossos pensamentos, que tenhamos mais tempo conosco mesmo, mais dedicação com o conteúdo que nós estamos providenciando para os nossos pensamentos. E para que a gente possa encerrar, antes de devolver até a palavra para Marli fazer o encerramento, o tchau final, combinamos de que a nossa prece ia ser uma mensagem, novamente, que o Divaldo vai nos trazer, chamado pensamento, e que vem nos servir como uma meditação final. Né? A gente encontra hoje na internet muitas meditações nesse sentido, em que a gente, às vezes, precisa, né, no momento em que você está nervoso, que você precisa se acalmar, que você precisa se desligar de uma atividade para se ligar numa outra, que a gente aproveite esses conteúdos ricos que nós temos, né? Às vezes mensagens curtas, momentos de meditação. Essa mensagem que a gente trouxe aqui sobre meditação é do livro Momentos de Meditação, de Joana. Momentos de saúde, de paz, Divaldo traz ali algumas orientações, algumas visualizações, que a gente aproveite isso que nós temos à nossa disposição para criar momentos de paz no nosso dia a dia, criar esse hábito para a gente enfrentar com mais força as adversidades do mundo e da nossa vida. Vamos então à nossa mensagem final. A força dinâmica geradora e mantenedora do universo
é o divino pensamento. Através do pensamento, o ser humano expressa-se por intermédio de complexas engrenagens que se estruturam em linguagens variadas e ações realizadoras. Bem pensar é a elevada forma de viver. De acordo com o teor vibratório do pensamento, bom, regular, mau ou infeliz, pode-se aferir o nível moral do indivíduo. Em razão disso, cada qual vive no mundo edificado pelo seu pensamento. Graças à educação mental e moral, o pensamento emite ondas vigorosas que contribuem para o bem-estar, não somente daquele que o cultiva, assim como daqueles que o cercam. Toda obra tem início no pensamento, que se responsabiliza pela ideação a ser transformada em realidade. Como ninguém saudável vive sem pensar, é ideal que se opte pela forma eficaz e positiva em favor das suas construções morais. Jesus, na sua condição de psicoterapeuta, conhecendo-lhes os pensamentos daqueles que tentavam perturbá-lo, interrogou-os: por que pensais o mal em vossos corações? Ele sabia que o mal preservado no coração é responsável pelas misérias que assolam o caráter do indivíduo e o envelhece. Sendo seu o ministério do amor, ele trouxe a mensagem de esperança e de paz, a fim de que os pensamentos humanos se concentrassem na edificação do reino de Deus na terra, através da lide de uma fraternidade e da nobre compaixão. À medida que te elevas pelo pensamento, sucedem-te ocorrências agradáveis, geradoras de alegria e de bem-estar, que transformam a tua existência, auxiliando-te na escalada ascensional. Joana de Ângeles. Essa era a nossa mensagem, queridos amigos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de criar este momento de higiene mental e de cultivo de pensamentos elevados na companhia da doutrina espírita. Muita paz a todos vocês e até a próxima oportunidade com a quinta potência da alma, que é a dor. Obrigado. Marli, boa noite. Querido, muito obrigada pelo lindo material que você trouxe para a gente refletir, né? Tão importantes reflexões. Agradecer por esse roteiro que você traz aí para a gente, para o bem pensar, né? Que Deus te abençoe. Muito obrigada. E seguindo já para a finalização da nossa sexta-feira, agradecendo aos companheiros de trabalho, né? O Evanderson, a Norma, a Malu, a Rosita, a Henriqueta, todo o pessoal que trabalha conosco desde sexta-feira de manhã. Desejando a todos que estiveram conosco no chat, um bom final de semana e convidando a estar conosco também na próxima sexta para mais reflexões, né? Lembrando que daqui a pouco tem o Evangelho no Lar e também amanhã teremos no sábado uma palestra intitulada O Homem do Mundo, com o nosso querido Adriano Greca. Lembrando a todos que teremos mais uma bela palestra aí pela frente. E desejando a todos um excelente final de noite e um excelente final de semana. Que Deus abençoe a todos e que possamos estar juntos na próxima sexta. Boa noite, André. Boa noite, Marli. Boa noite a todos. Tchau, tchau.